Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria que nesse momento nós estamos aqui e queremos, assim, através desses instantes, buscar nos confraternizar e nos aproximar de todos. Desejo que todos estejam bem em suas casas, exercitando um pouco daquilo que a gente aprendeu durante muito tempo nas nossas reuniões de estudo, no ESD, no EAD, nas reuniões públicas, nas infinitas palestras que nós assistimos ao vivo, ouvimos, Ouvimos pelo WhatsApp, pelo YouTube. Esse é o nosso momento, meus irmãos, como espíritas, que estamos sendo colocados à prova, tudo aquilo que nós aprendemos. Então, para aquele que está nervoso, angustiado, eu desejo que lembre das lições do Mestre Jesus. Lembre-se de tudo aquilo que nós, como eu disse, em fim das palestras, estudos e livros, nós lemos. Essa é a hora de nós colocarmos tudo isso no nosso dia a dia. Estamos nas nossas casas, é uma situação diferente para todos nós, mas nós, de alguma maneira, temos preparo para passar por esses momentos. Temos condição. Devemos buscar sempre a lembrança dos nossos irmãos, espíritos mais elevados, que sempre nos trouxeram lições importantíssimas. Que tenhamos paz, que tenhamos temperança nas nossas relações. Estamos com aqueles companheiros de longa data junto a nós, debaixo do mesmo teto durante muitas horas. Mas, volto a dizer, nós temos condições e preparo para estarmos passando por isso. E necessidade também. O nosso tema de hoje, eu peço perdão, porque é a primeira vez que a gente está fazendo um estudo assim com vídeo, então a gente pode cometer algumas falhas, mas perdoem desde já. O nosso estudo de hoje, durante alguns minutos, nós vamos traçar alguns comentários a respeito dos milagres de Jesus, buscando entender sobre esses milagres, um pouco dessa dinâmica da figura de Jesus e realmente se existem esses milagres ou não. Então, assim, o nosso primeiro comentário, que nós vamos iniciar as nossas reflexões, é a respeito dessa ideia de milagre. Será que o milagre existe? Da forma com que nós sempre concebemos? Porque a forma com que nós concebemos é sempre algo assim extraordinário, algo que está fora das leis da natureza, está fora das leis de Deus. É algo que se realiza num determinado momento. É uma excepcionalidade. A gente às vezes busca as palavras para melhorar o nosso raciocínio. Os milagres, eles são uma excepcionalidade. Eles não são a regra. Os milagres acontecem na nossa visão, naquele momento, ou para uma situação factual que nós estejamos passando. Quantos de nós não gostaria de um milagre agora, de que pudéssemos amanhã acordar com um sol lindo e tudo isso já tivesse passado, todo esse processo? Mas será que isso está na lei de Deus? Será que essa dinâmica que nós às vezes tanto desejamos humanamente, elas pertencem à lei de Deus? Será que, voltando a esse momento que nós estamos passando, será que esse momento não está na dinâmica de Deus? Não faz parte dos seus desígnios para nós, espíritos em processo de evolução? Então, voltando aos milagres, eles são sempre coisas inexplicáveis. Elas aconteceram num determinado momento e não houve uma explicação da ciência e aceita-se como sendo algo inexplicável. A palavra milagre ela tem origem na língua latina,
ela se remonta a uma palavra que miraculum, né? Que tem como conceito, né? Ser algo, um acontecimento extraordinário, fora do comum e que não se explica pelas leis da natureza. Eu separei um trechinho aqui do livro dos médiuns, que é muito interessante. Essa colocação está no capítulo 2, item 7, para vocês depois em casa poderem ler o capítulo todo e refletir sobre esse trechinho que eu estou tirando, que diz assim: isso dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Olha que coisa interessante, já buscando um pouco das nossas características, né? Teve amor ao maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso, segundo vós? É aquilo que é sobrenatural. E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus. Olha que reflexão interessante, meus irmãos. Percebam essa reflexão. Será que nós temos condição, no nosso atual estágio de conhecimento intelectual, né, nosso estágio evolutivo, nós temos condição de delimitar toda a forma, né, e potência de atuação de Deus? Nós conhecemos todas as leis, nós não conhecemos nem a ciência. Nós não temos conhecimento de tudo que acontece, nós pesquisamos, nós temos pesquisas maravilhosas, tanto no campo micro, né, onde a gente busca o elemento que deu origem a toda a matéria, que eles vivem lá pesquisando, né, já deram um nome, mas se descobrir um corpo, provavelmente deve ter alguma coisa ainda menor do que isso. Quanto às pesquisas no campo macro, mas será que nós já conhecemos tudo? Nós ainda sofremos das doenças simplórias? Nós não conhecemos o nosso corpo? Então, como é que nós podemos delegar a algo que nós não conhecemos como sendo algo fora das leis de Deus? Ou seja, um milagre. Como é que nós podemos caracterizar isso? O nosso desconhecimento, pelo nosso desconhecimento, melhor, né? Nós acabamos caracterizando isso ao longo da nossa jornada, né? Nós acabamos caracterizando ou tomando a conta de milagre, de maravilhoso, de algo espetacular, né? Quando, na verdade, os milagres são, né, os ditos milagres, melhor dizendo, né, eles são parte da lei de Deus, que nós não conhecemos, que nós não temos ideia. E aí, no passado, né, nós éramos muito mais simplórios, em encarnações passadas, né, nós éramos muito mais simplórios, homens brutos e com pouco conhecimento, se comparado ao nosso conhecimento de hoje. Então, o que nós, como nós não tínhamos uma explicação, nós dávamos o nome de maravilhoso, de fantástico, sem, muitas das vezes, buscar uma explicação. Para muitos, basta ainda hoje que se diga, não, aquilo ali é uma obra de Deus, aquilo ali foi Deus quem quis, ou Deus quer e Ele pode. Realmente, Deus pode tudo. Mas será que Ele se daria ao trabalho de criar leis imutáveis, perfeitas, e a sua vontade, ao seu bel prazer, para atender ao pedido, né, a pedidos excepcionais nossos? Ele iria deixar de lado essas leis apenas para nos atender? Um exemplo fora do comum, né? A gente sabe que tudo que nós estamos passando é um processo. E como processo tem o antes, até se instalar, e para terminar, há um processo para ele terminar. Então, isso está dentro da lei de Deus. Esse caminhar, né?
Então, será que Deus, de uma hora para outra, iria modificar todo esse processo das suas leis apenas porque alguém pediu? Será que Deus, na sua dinâmica, modifica essas leis para atender a apenas um? Vamos refletir, meus irmãos. As leis de Deus são imutáveis. Nós sempre tivemos essa tendência, né, ao espetaculoso, ao sobrenatural, né? E quando, na verdade, eu volto a dizer, tudo isso está dentro da dinâmica divina, está dentro das leis de Deus. Há uns anos atrás, quando houve esse tsunami, nós estávamos lá no EAD 1, né, e eu falei assim, isso tá na dinâmica de Deus. Deus tem conhecimento do que está acontecendo. É um processo. É um processo. Então, Jesus mesmo dizia, né? Nada acontece sem que o Pai o saiba. Não há uma folhinha que caia sem que Deus saiba que essa folhinha caiu, né? Então, no nosso momento atual, que nós possamos, desde já, abandonar essa ideia de sobrenatural, de milagre, né? Abandonar esses conceitos primários que nós temos e nos incorporar cada vez mais, né, a sermos parte da criação, a sermos filhos de Deus, co-criadores, compreendendo melhor as suas leis, buscando colaborar com a providência divina. Vamos falar um pouquinho de Jesus, né?